Olá, fisioempreendedor! Para quem não sabe, essa é a parte 2 do quadro Livro Comentado. E o livro da vez é A Gestão da Manhã, de Sandro Magaldi e José Salib Neto, onde eu coleto as informações da literatura da administração e trago para o mundo da gestão na fisioterapia. Se você não assistiu a parte 1, vou deixar o card, clique e assiste ele primeiro e depois volta aqui para concluir todo esse estudo que eu confesso que eu amei fazer. E para quem ainda não me conhece, eu sou Carol Lima, fisioterapeuta, especialista em gestão empresarial, cofundadora da Reforce Fisioterapia e Pilates Clínico e fundadora da empresa Fisioempreendedor, que é uma escola de negócios da fisioterapia. Se você é fisioterapeuta ou está se formando em fisioterapia e quer aprender sobre empreendedorismo, gestão, marketing e tudo o que compõe o mundo real de quem decide empreender na profissão, você está no lugar certo. Um aviso importante, esse canal não é sobre conteúdos rasos e nem fórmulas mágicas. Se você realmente quer entender o jogo e desenvolver raciocínio, autonomia e construir algo sólido ao longo do tempo, então vem comigo. Se puder, já se inscreve no canal, me segue também nas outras redes sociais, FT Carol Lima. E se gostar do vídeo, já curte. Se não gostar, tá tudo certo e a amizade continua. Então, vamos ao tema. Gestão da manhã na fisioterapia. Lições do livro Gestão da Manhã para Fisioterapeutas do Futuro, parte 2. Bom, como eu já tinha dito, o livro é dividido em duas partes. A primeira, mais uma contextualização histórica, considerando os marcos de cada época, relacionando diretamente aos movimentos de revolução industrial, né? Até o momento, até a atual, com a quarta revolução industrial. E cada momento histórico eu relacionei com o perfil gerencial do fisioterapeuta e como ele tem se posicionado na linha gerencial frente às mudanças externas, juntamente com seus impactos. Agora, na segunda parte, assunto esse que a gente vai abordar nesse vídeo, nós temos 5 capítulos, mas a gente só vai falar dos 3 primeiros, porque o quarto fala mais com relação à educação na administração, graduação e tudo mais. E o quinto fala sobre liderança, e eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre esse tema. Então ele vai ser utilizado também como base de um outro vídeo específico sobre liderança. Além disso, a aplicação dentro da fisioterapia desses 3 primeiros capítulos é muito maior, por isso a gente vai focar somente neles. E é engraçado que o interessante desse livro é que ele começa suave nos primeiros capítulos e você consegue sentir a transição de conteúdo um pouco mais rico, um pouco mais aprofundado. E com essa fala a gente inicia o primeiro capítulo. No primeiro capítulo, os autores apresentam uma leitura mais comportamental, cultural e até biológica do indivíduo conseguir acompanhar e enxergar a olho nu as grandes transformações externas, inclusive transformações tecnológicas. E que não somente existe essa dificuldade, como há uma resistência quase natural à preservação de energia, que de fato a gente sabe que o corpo tende a preservar e estocar energia. Associado a isso, a gente tem uma propensão de poupar esforços cognitivos, porque o cérebro ele é como se fosse um devorador de energia. Portanto, como dinâmica padrão, a gente está sempre buscando poupar esforços para conservar as nossas potências internas. E aqui que surge um termo muito importante e que aparece muito nas discussões de gestão e empreendedorismo, que tem sido cada vez mais usado, que é o status quo, que se refere ao estado atual das coisas. Então, quando a gente se referir ao status quo de alguém, de um grupo, de um movimento, a gente se refere ao estado atual desse determinado referencial que a gente está falando. Um exemplo aplicado, a gente pode falar que o status quo do fisioterapeuta é de não considerar ainda a importância do conhecimento sobre gestão na sua prática profissional, considerando importante apenas conhecimentos técnicos operacionais. Atrelado a esse termo, também podemos especificar citando a questão da zona de conforto, onde a gente pode associar muitas vezes com o status quo dos fisioterapeutas. Isso a partir mesmo da sua natureza de se poupar de crises, gastos energéticos e não trocar o certo pelo duvidoso e de se manter nessa zona de conforto. Então essa tendência de se manter onde está, no quentinho, no conforto, é uma característica do grupo de profissionais de fisioterapia. Não todos, claro, falando isso de forma generalizada, mas por isso existe uma tendência que qualquer indivíduo tente se ater à realidade já existente,
aquela já conhecida, em detrimento do desconhecido. Não é intuitivo o reconhecimento de novos padrões, novas referências ou qualquer outro elemento distante do cotidiano. Entendendo isso, a gente passa agora da análise ao indivíduo para a análise ao ambiente externo e todo o cenário que o circunda. Porque é aí, então, que a gente encontra uma grande questão, que é: se o indivíduo tende a se manter como está, ou seja, tende a manter o status quo dentro da sua zona de conforto, em um mundo que muda o tempo todo e muito rápido, então encontramos um problema. E é aqui que a gente inicia o capítulo 2. O capítulo 2, ele inicia com uma afirmação de David Rose, um dos fundadores do Vale do Silício. Qualquer companhia desenhada para ter sucesso no século XX está destinada a fracassar no século XXI. Em que no momento o livro enfatiza as mudanças mais suaves e até inexistentes que o ser humano prefere não ter, ou seja, mantendo o status quo, já no capítulo 2, ele fala muito sobre as mudanças do mundo. Então, uma perspectiva mais externa, onde a velocidade de mudança passa a ser exponencial. E dizer que algo é exponencial, a gente consegue exemplificar ilustrando como se fosse num gráfico, com uma curva em J, ou seja, com um crescimento abrupto e constante. Então, como alguém que não quer mudar reconhece a necessidade de mudança a partir do cenário que ele está inserido? Tem uma coisa muito importante que o pessoal comenta bastante e me pergunta muito. Quando a gente analisa a história, os cases de sucesso e insucesso, fica fácil entender as decisões certas e erradas. Mas quando essas mudanças estão sincronizadas com o presente e com o que a gente está vivendo agora, como que a gente faz isso? Como que a gente faz essa análise, né? Como conseguir chegar a isso tudo e não ficar para trás? E apesar de não ter, como praticamente tudo, uma receita de bolo para isso, a gente pode sim ter algumas ferramentas de auxílio. Mas antes que eu te passe essas ferramentas, além da minha experiência de campo e no livro, a gente precisa falar daquilo que não deu certo e também para te mostrar que essa dificuldade não existe somente para nós, réis mortais. Tem peixe grande que também errou muito no mercado e de grandes corporações. Um exemplo é quando tiveram a audácia de falar que não existia chance de o iPhone ter uma participação de mercado significativa. Na época, tinha 5 maiores fabricantes de celular, que eram a Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson e LG. Elas controlavam simplesmente 90% dos lucros do setor em todo o mundo. Mas, por volta de 2015, só o iPhone foi responsável por 92% dos lucros globais do setor. E das 5 empresas, somente uma apresentou algum lucro, o resto não lucrou nada. E quem falou isso foi Steve Ballmer, presidente de uma das maiores empresas globais da época, que é a Microsoft. Mas aí você me pergunta, como e por que um dos caras inseridos no mercado, com uma visão completamente atualizada, não conseguiu visualizar a capacidade de crescimento de mercado que uma empresa como a Apple poderia ocupar? Isso evidencia a dificuldade que todo ser humano tem de perceber o ritmo das mudanças tecnológicas. Nós temos, inclusive, essa ilusão de esperar um mundo em que está tudo estabilizado, tudo perfeito, nada falta, controlo tudo, e não. Isso não vai acontecer. Esse caso prova que em um mundo de mudanças com velocidades exponenciais, ter uma visão mais conservadora é a mesma coisa de assinar o seu fracasso. Como nós somos suscetíveis a erros de interpretação para reconhecer rupturas tecnológicas, é muito importante essa mudança do sistema de pensamento. Eu vejo muitos fisioterapeutas até quererem inovar, mas não tentam estruturar uma base forte o suficiente para estruturar essas mudanças, porque tenta procurar fora uma mudança que precisa iniciar dentro. Além disso, em termos comportamentais, não tem constância ou recorrem a alternativas mais rápidas e fáceis, que no decorrer do capítulo você vai entender até que ponto essas alternativas de curto prazo são benéficas e passam a ser prejudiciais. A própria Kodak, que eu citei na primeira parte dessa discussão, tinha começado a desenvolver um dos primeiros projetos de câmera digital em 1975, mas ela desistiu e em 2012
ela pediu falência. Inclusive, talvez você não conheça a história direta da Netflix com a Blockbuster. Na época em que a Blockbuster era uma líder de mercado, né, com a locação de filmes, era um modelo onde as pessoas iam até suas lojas físicas e locavam os filmes por um tempo para depois devolverem. Se você é uma geração um pouquinho mais atual, talvez você nunca tenha visto um VHS, que é uma fita de vídeo onde a gente coloca num aparelho e pode rodar o filme, e ainda tinha que rebobinar, que é voltar o filme até o começo, senão a gente ainda pagava multa. E aí depois a gente devolvia para a loja. E até alguns mais recentes, antes do Blu-ray, eles também locavam DVDs, e funcionava do mesmo jeito que as fitas, mas num CDzinho não tinha que rebobinar. Graças a Deus a tecnologia veio. E apesar de eu adorar o streaming, eu confesso que eu sinto saudade daqueles momentos em família, alocando fita no final de semana, enfim. Se você já viveu essa fase, coloca aqui nos comentários para eu saber que eu não tô ficando velha sozinha, que você tá junto comigo nessa. Saiba que você também não está sozinha. Enfim, nessa época, David Cook, fundador da Blockbuster, percebeu que o modelo de videolocadoras, na época, tinha a possibilidade de reinventar e desenvolver um conceito de big stores, com mega lojas, com espaço de experimentação. Foi um sucesso e em menos de 10 anos, após a sua fundação, a empresa foi vendida para um dos maiores grupos de entretenimento do mundo e já tinha loja pra caramba espalhada por todo mundo. Em 2000, uma outra empresa, uma nova empresa, inaugurou um canal de vendas por meio de entrega dos vídeos via postal. Eram DVDs que eram vendidos nesses canais e por correio eles entregavam para essas pessoas que compravam. Esse negócio foi oferecido aos líderes de mercado, que era o CEO da Blockbuster, mas ele não aceitou. E aí, meu querido, que você descobre que a Blockbuster deixou de comprar a Netflix. E em 2013, por conta disso, por ter perdido o mercado, ela fechou suas portas. Essa história é um daqueles momentos em que você pensa: como ele pôde não comprar a Netflix? Aí ele não teria falido, poderia ser um bilionário hoje. mas a gente não precisa ir tão longe quando a gente fala de oportunidade, porque o tempo todo a gente está tendo oportunidade. Às vezes a gente, por medo do novo, ou por gostar muito do que funciona hoje, deixa passar. Lembra da zona de conforto do status quo? Por que mexer em time que está ganhando? Então, talvez seja o momento de começar a prestar atenção e tentar reconhecer as oportunidades grandiosas que você pode estar deixando passar. A gente pode até comentar, e isso é uma percepção minha, que com o excesso de comodidade, onde as pessoas em um momento se movimentam muito para trabalhar, pagar conta, fazer as coisas básicas, e que hoje tem suas mordomias com praticamente tudo entregue à mão, o movimento corporal, que ainda é algo essencial e ainda não foi substituído por uma pílula milagrosa, que gera saúde em perfeito estado, eu vejo uma tendência aí do mundo do movimento em crescimento. E eu digo isso porque ainda tem muitas pessoas focadas na reabilitação e se esquecendo de outras áreas que poderiam muito ser exploradas, como de qualidade de vida, prevenção, funcionalidade. Enfim, pensem nisso. Essa dificuldade de enxergar a realidade, a gente pode até usar um termo bastante utilizado no marketing ou na administração, que é a visão míope. Essa dificuldade vem principalmente dessas tendências pelo foco na geração de resultados em curto prazo. Por isso, você vê muita gente caindo em golpes, como pessoas prometendo não sei quantos R$ 1.000 com apenas o celular na mão, 2 horas por dia. Podemos incluir também aqueles cursos de promessas fáceis, mas em estratégias que não duram, que são só modinha. Se você aprende a base, você acompanha o mundo. Aqui estamos falando de dinheiro rápido e associando a mesma geração errada de resultados com a realidade empresarial. Esse imediatismo faz com que as pessoas passem a menosprezar a inovação. E agora, prestem muita atenção nisso. Geralmente o dinheiro faturado entra direto no bolso do fisioterapeuta. E ele se esquece de que a empresa precisa de caixa. A empresa é como se fosse uma outra boca para ele alimentar. Ela não pode ficar vazia e, mais que isso, ela também precisa de investimento. E um dos melhores investimentos que você pode ter é a de inovação. No Brasil, um estudo feito em 2019 avaliou 826 empresas. Somente 3% do faturamento anual são investidos em inovação e tecnologia. É direito do dono ou da dona distribuir seus lucros de forma que ela bem quiser, mas é imperativa a reflexão
acerca dos efeitos das decisões para a longevidade da empresa. E é aí que vem o questionamento: como inovar, tomar riscos, visando a geração de resultados no futuro, se a companhia está mirando a curto prazo, considerando que esses gastos geralmente são de cunho individual e pessoal? É inegável a necessidade de se organizar financeiramente em casa para que você consiga separar os ganhos da empresa e de pessoa física, de modo a não tirar da empresa para suprir as necessidades de descontrole financeiro pessoal. E não precisamos falar só de empresa. Se você não é CLT ou concursado, você também precisa fazer essa diferenciação e distribuição. E quando a gente retoma a frase de que as empresas abertas pelo molde de estrutura do século XX não sobrevivem no século XXI, a gente fala que as empresas do atual século são empresas mais ágeis, flexíveis, aprendem a ter uma gestão baseada em dados, utilizando tecnologia de informação como principal plataforma, desintegram cadeias de valor tradicional e constroem modelos mais enxutos. Então, citamos uma frase sensacional do livro: não é o maior ou o mais tradicional que prospera, e sim aquele que se adapta melhor ao ambiente, podendo ser chamado de darwinismo no ambiente empresarial, fazendo aí uma associação com a teoria da evolução. Setores inteiros estão se renovando: turismo, transporte, mídia. E eu confesso que eu fico um pouco frustrada quando eu vejo o quanto ainda dentro da fisioterapia a gente persiste em se manter ultrapassado. Claro que existem empresas na área que são extraordinárias, mas cadê a inovação? Cadê a empresa da fisioterapia ou os negócios de fisioterapia sendo mais e mais citados no nosso dia a dia? Apesar de estarmos crescendo, eu percebo que estamos ainda naquela fase de tentar convencer a sociedade do tamanho da nossa importância. E nossa, somos importantes pra caramba, mas não basta só nós profissionais sabermos disso. Mesmo que em muitos momentos a gente ainda duvide, precisamos convencer as pessoas disso. E é agora que a gente entra num outro tópico muito importante. Eu tenho falado muito de tecnologia e que ela é presente, principalmente na quarta revolução industrial. E ela não está sozinha no nosso dia a dia. Quando a gente fala de tecnologia, o divisor de águas foi quando surgiu o microprocessador por Gordon Moore, que foi um dos fundadores da Intel. Que com esse microprocessador, a velocidade de processamento de dados ganha uma velocidade assim, ó, significativa. Para quem não está muito familiarizado, dentro dos notebooks e celulares existe uma pecinha que a gente chama de processador, que basicamente processa os dados que ele recebe e é como se fosse um cérebro do dispositivo. Não sei se você já comprou um notebook mais baratinho, com uma memória até que razoável, achando que só dessa memória já era o suficiente. E depois de um tempo, ele mal abria a janela, travava o tempo todo. E aí, quando a gente vai analisar, tá lá, processador i3 para baixo. Péssimo, nossa, que gastura. Mas imagina a situação, tô lá com o meu dispositivo, um notebook ou um celular, acampando no meio do mato e não tem internet, o que você faz? É um saco, né? A gente não faz praticamente nada sem internet. Então é aí que, além da tecnologia, a gente começa a falar de comunicação, que é um advento da internet. Se eu tenho tecnologia mais comunicação, eu tenho revolução de resultados. Falando nisso, e toda essa associação, é impossível não citar as famosas startups. Para quem não está familiarizado com o termo e não sabe o que são, eu explico. Startups são empresas jovens e inovadoras focadas em resolver um problema com um modelo de negócio novo. Mas esse modelo precisa ser repetível e escalável, buscando crescimento rápido e operando sobre incertezas, onde muitas das vezes são utilizadas a tecnologia como base para expandir de forma exponencial. E eu confesso que ainda encontro pouquíssimas empresas estilo startup na fisioterapia. Já encontrei algumas que oferecem atendimento online, outras que produzem exercícios de uma queixa X da inteligência artificial, mas ainda vejo uma certa limitação de negócio na fisioterapia. Mesmo que isso não seja mérito somente da nossa área, o próprio setor de mercado financeiro demorou bastante para aderir a essas inovações. Era um mercado extremamente conservador, mas apesar da demora, surgiram as chamadas fintechs, que são startups de tecnologia financeira. Como pioneiro, o Nubank, que desbravou esse mercado e se destacou em 3 anos de existência, ficando de igual para igual com muitos bancos tradicionais que existiam há
há anos, né, e que negaram muito no início, mas foram obrigados a se adaptar à nova realidade. Tá, mas já entendi que eu preciso mudar, porque senão não sobrevivo no século XXI com a estrutura do passado do século XX, assim como disse David Rose. Mas se eu quero sobreviver ao século XXI, qual deve ser a arquitetura da companhia bem-sucedida desse século que eu devo ter? É aí que a gente começa o capítulo 3 e agora que o negócio começa a ficar interessante. Antes que a gente entre para o capítulo 3, se você está me acompanhando até agora, parabéns, estou muito feliz. Esse trabalho é muito importante para mim, eu faço muito carinho, pelo menos para mudar um pouquinho, né? Nem que seja uma, duas, três pessoas, já fico feliz demais. E, quiçá, um grupinho um pouquinho maior da sociedade aí. Se você quiser, me segue. Se você não me segue, curte o vídeo, ativa o sininho para receber as notificações assim que eu postar, né, os novos conteúdos e ficar por dentro aí de tudo do mundo da gestão e empreendedorismo da fisioterapia. Seguinte, antes de começar o capítulo 3, a gente precisa falar sobre dois conceitos muito importantes que são pouco aprofundados pelos fisioterapeutas, que são serviços e produtos. Para quem não sabe muito, a diferença de produto é tangível. Ele pode ser estocado, como celular e acessórios. Quando a gente fala de serviços, serviços são intangíveis, como o nosso serviço de fisioterapia. Eu ainda vejo poucos fisioterapeutas, inclusive, investindo em produtos, como, por exemplo, sei lá, camisetas e roupas fitness de uma marca própria de um estúdio de pilates, ou cosméticos próprios da área da dermatofuncional, órteses, próteses da neuro, enfim. Isso tudo como produtos mais óbvios, mas que poderiam agregar valor e construir um mix de produtos e serviços do seu negócio. Depois dessa contextualização, a gente começa com o terceiro capítulo falando sobre o novo paradigma nos negócios. E para isso eu vou apresentar um contexto contábil, mas que eu prometo que vai ser fácil de entender. É um termo onde você inclui um conjunto de gastos de saída de dinheiro que fazem parte de todo o processo de entrega para o cliente, que a gente chama de custo de operação. Para compreender melhor, eu vou exemplificar em um produto e depois a gente explica um pouquinho sobre serviços. Para eu fazer a minha própria linha de roupa, eu vou precisar de insumo, matéria-prima, linha, tecido, enfim, costura, essas coisas. E por fim entregar para o meu cliente ter o din-din no bolso. Esse movimento, iniciado pela matéria-prima e insumos, até você efetivamente vender no seu cliente e receber o dinheiro, a gente chama de custo de operação, onde você gasta, investe, para conseguir vender e ter receita e, de preferência, ter lucro. Receita é a entrada de dinheiro e lucro é o que sobra depois que você pagou todas as contas. Por conta disso, criou-se o conceito de cadeia de valor, que é reduzir os custos da operação, ou seja, gastar menos possível para, quando receber, ter mais ganhos e lucro. Basicamente, é uma ferramenta de gestão que mapeia todas as atividades de uma empresa, desde a matéria-prima até o cliente final, para identificar onde o valor é criado e onde pode ser melhorado, gerando vantagem competitiva. Por isso, foi desenvolvido desde o começo da primeira Revolução Industrial um modelo que sofreu pouquíssimas mudanças ao longo do tempo, que é o conceito chamado integração vertical, onde as empresas centralizam os processos, tendo todo o controle de produção de insumos e matérias-primas para a confecção dos seus produtos. Até então, esse era o modelo, entre aspas, exclusivo. E com isso, ele gerava muita oferta. Ofertava-se muito. Tinha muito a ser oferecido para a população. Porém, hoje nós vemos uma estrutura um pouco diferente, aquela em que a gente associa tecnologia e comunicação, ou seja, microprocessamento de dados e velocidade exponencial, e com a internet disseminando e facilitando acesso à informação. Então agora, além de ter esse controle da cadeia de valor, reduzindo o seu custo operacional e aumentando os seus ganhos, que por consequência aumenta a oferta, agora a gente tem a tecnologia e a comunicação fazendo com que aumente a demanda. E agora a gente fala então do efeito de rede. O efeito de rede potencializa o alcance do negócio. Segundo essa teoria, um sistema cresce exponencialmente à proporção que aumenta o número de participantes da sua rede.
Lembra que eu falei de comunidade no vídeo de tendências? Então, é basicamente isso. E com isso vai se gerando mais conexão e, como consequência, oportunidades de negócio. Então, para ficar mais fácil o entendimento, vamos pensar assim. Eu estou aqui na minha empresa e tudo que compõe a minha operação é o agendamento, a avaliação e tudo mais. Eu vou estruturar todo esse processo até o cliente comprar de mim. Tudo isso eu vou fazer da melhor forma possível, considerando manter a qualidade com o menor custo possível, ok? Ok. Com isso, eu tenho oferta gerada, ou seja, eu tenho o que oferecer. Mas eu já tenho demanda? Pessoas pedindo e querendo o meu produto? Não. Então, como eu faço isso? Por meio dos dispositivos digitais, como as redes sociais, aplicativos, plataformas, etc. Com uma cópia, ou seja, uma linguagem persuasiva, que faça induzir o potencial cliente a uma ação através, inclusive, de características da minha comunicação que façam com que a pessoa se identifique com a minha marca, fazendo com que ela queira fazer parte dessa rede. E, por consequência, quanto mais eu escalo a minha rede, mais demanda eu tenho e mais resultados eu tenho. E aí eu posso até falar que, ao invés de eu gastar e ofertar antes de ter demanda, eu posso ter a demanda e ir suprindo essa demanda conforme ela aparece. Por isso que muitos negócios nem têm estoque, porque eles funcionam sob demanda. E isso é sensacional, porque o fisioterapeuta geralmente se preocupa em produzir primeiro e correr atrás depois. E talvez construir uma comunidade, uma rede, seja mais interessante inicialmente, desde que, claro, você tenha ciência da escala do seu negócio e que tenha controle de suprir essa demanda ao longo do tempo, considerando principalmente os riscos de escalar rápido demais. Por isso que eu falo que muitas vezes é preferível começar aos poucos e ir escalando do que começar de uma vez e decepcionar. Eu sei que essa parte é mais técnica, mas estou tentando deixar o mais suave possível para vocês irem tentando entender como funciona. Então fiquem tranquilos se for a primeira vez que vocês estão tendo contato com esses conceitos. É assim mesmo. Eu lembro quando eu comecei a estudar sobre isso e para mim era uma loucura. Igual aos músculos na anatomia. Hoje é tudo muito mais fácil, porque faz parte do nosso dia a dia. Por isso a importância de se manter aprendendo sobre as coisas um pouco todos os dias. Agora, seguindo em alguns conceitos mais técnicos, mas ainda vou facilitar a linguagem para vocês. Lembra que eu falei das 5 forças de Porter? Uma ferramenta de análise competitiva? Se não ouviu, volta na parte 1 do vídeo e dá uma olhadinha. Esse conceito foi criado por Michael Porter e apresenta 5 pontos de análise. Dentro desses 5 pontos, ele considera que a principal meta é criar uma barreira em torno do negócio, evitando a proximidade da concorrência e deslocando-a para um grupo estratégico. Porém, essa ferramenta não leva em consideração os efeitos da rede e o valor criado por meio das interações entre seus agentes. Essas análises de força ainda se aplicam, mas precisam ser consideradas e traduzidas para um modelo diferente daquele quando ele foi desenvolvido. E quando a gente fala que nesse modelo de ganho de escala orientado à demanda, as redes podem ser ativos relevantes ao negócio. Envolver fornecedores e consumidores na rede de influência da empresa, que era uma ameaça no modelo de Porter, pode ajudar a aumentar o poder de barganha desses atores e beneficiar, assim, a empresa. Daí, quando a gente se aprofunda mais nesse conceito, a gente cita o termo trade-offs, o que em uma tradução não literal em português é o ato de escolher uma coisa em detrimento de outra. E aí, no modelo mais conservador, ou você escolhe o tamanho do negócio, que costuma ser grande e não ter muita diferenciação, ou escolhe a diferenciação e não tem um negócio muito grande. Mas aí viemos para quebrar mais uma vez esse conceito, claro. E a prova disso é a própria Amazon, que começou com um modelo de livraria online e hoje é um lojão de tudo. Então, nada impede você de desenvolver umas coisas meio loucas, assim, desde que você estruture para isso. Até porque no livro As Cartas de Bezos, o dono da Amazon, onde encontram-se cartas aos seus investidores, ele explica o motivo de algumas atitudes que contrariavam muitos desses investidores. Mas ele sempre teve uma ideia muito clara de onde ele queria chegar. Inclusive, eu recomendo essa leitura. Caso vocês queiram também
a gente pode trazer aqui as principais lições que a gente pode tirar do caso da Amazon também para o modelo da fisioterapia. Outro exemplo é a Red Bull, que começou com a bebida energética e hoje tem revista, plataforma de desenvolvimento de games, aplicativos e até uma equipe de Fórmula 1. E o que permite ela fazer isso é estar no setor de estilo de vida, ou seja, ela é uma empresa de lifestyle. E uma coisa que precisa ser destacada nesse cenário de análise estratégica é que, muitas vezes, a troca monetária nem sempre é o único alvo. Muitas vezes, a unidade de troca pode ser o compartilhamento de alguma informação, consumo de determinado conteúdo e assim por diante. O valor disso tudo dentro do ecossistema empresarial, é pensado em incentivar as interações e, por meio delas, gerar o valor monetário. E lembrando, caso você ainda não tenha visto, na descrição do vídeo eu deixei todos os meus canais, Instagram, Spotify, TikTok. Também deixei os links dos materiais gratuitos de finanças, marketing e vendas na fisioterapia. É só clicar no link, responder 3 perguntinhas rápidas e receber o link para baixar o material. É gratuito. E por fim, vamos falar sobre 2 conceitos essenciais e talvez faça toda a diferença na empresa de fisioterapia. E se você ainda não aplica e começar a aplicar, eu tenho certeza absoluta que você vai começar a se diferenciar, mesmo que não tenha seu próprio negócio ou seja autônoma. Quem começa do começo se destaca no final. Então, comece agora. Existe o conceito de motores de crescimento 1 e 2. Seguindo o exemplo da Kodak, ela era um líder de mercado, se originou de uma invenção que foi do filme fotográfico, começou a desenvolver uma tecnologia nova e parou na metade. Então, ela optou por focar somente no produto que a garantia no mercado e não quis olhar no futuro. Uma situação parecida aconteceu com o início da Netflix. Ela tinha seu carro-chefe com a entrega de DVDs via postal. Esse era o principal gerador de caixa para sua empresa. Tecnicamente, era um pensamento imediatista, a curto prazo, considerando que já estava dando tudo certo. Então, pensando no agora, eles tiveram receio de investir no futuro com outros projetos. Afinal, como você vai largar tudo e iniciar um projeto que você nem sabe se vai dar certo? A solução que ele encontrou foi não descontinuar o negócio original, fonte de geração de caixa no curto prazo, e ao mesmo tempo foi estruturando um projeto paralelo na própria organização destinado a implementar a estratégia de streaming, preparando a empresa para uma migração de modelo no futuro. Com isso, ele desenvolveu 2 motores. O motor 1, com foco na operação atual, com ganhos de curto prazo, e o motor 2, com foco no futuro, considerando possíveis ganhos a longo prazo. E eu gosto de citar esse exemplo e principalmente esse conceito, porque muitas pessoas, principalmente os fisioterapeutas que têm medo de empreender, têm esse receio de começarem seus próprios negócios achando que vão simplesmente largar tudo e vão começar no escuro sem saber o período que aquilo pode começar a dar algum resultado. Toda decisão é planejada, gente. Esse espírito empreendedor empolgado existe, mas ele funciona com estratégia. E não dá uma louca largando tudo e começando do zero. Se você ainda não tem condições, como eu não tinha quando eu comecei os meus empreendimentos, faça como a Netflix, uma transição gradual. Mas o principal e mais importante é: trabalhem no agora, garantam o sustento de vocês, mas sempre pensando em planos futuros, se estruturando aos poucos até conseguir desenvolver algo maior e que te permita tudo o que você almeja. Mais ganho financeiro, mais qualidade de vida, mais tempo com a família, enfim. Mas não deixe de trabalhar esses 2 motores paralelamente. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. As minhas considerações finais é que esse livro é sensacional. Eu me identifiquei muito com ele, principalmente porque me aproximo da forma de pensar e também porque a gente consegue extrair uma quebra de padrões muito grande e que pode ser inserido em qualquer setor. Tenho certeza que, conforme a fisioterapia passar e se identificar como um potencial enorme social e profissional, ela vai passar a reconhecer a importância da gestão e do empreendedorismo na área. Não esquece de curtir, seguir o canal, me seguir nas outras redes sociais e eu vejo você no próximo vídeo. Beijo grande e até a próxima!